dos teus filhos, Senhor, porque nada fica oculto aos teus olhos, porque os olhos do Senhor veem todo ser vivo no universo. Oh, Senhor, obrigado, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela saúde, te agradecemos pela família, pelo trabalho, pelos bens, pela saúde. Te agradecemos também, Senhor, pelas tribulações, Senhor, porque é onde o nosso caráter começa, Senhor, aonde, Senhor, o teu caráter em nós começa a ser edificado, Senhor. Passamos a ter a cada dia o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, sitia e guarda a minha casa, a casa dos meus vizinhos, dos meus familiares, de todos os meus irmãos em Cristo, Senhor, que moram no Brasil, e faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, toda a Ásia, Senhor, toda a Europa, Senhor, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um renovo do teu Santo Espírito, Senhor. E todo espírito contrário à palavra do Senhor, tudo aquilo que é mal, que não é bom, Senhor, que seja neutralizado e levado para o abismo, em nome de Jesus. Declaramos e reivindicamos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, todos os benefícios da cruz do Calvário, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor e meu Salvador. Jesus é o teu Senhor, querido? É o teu Salvador também? Se não for, invoca Ele nesta noite, para que Ele possa ser o Senhor absoluto da tua vida e Salvador. Amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja superabundante nas nossas vidas, que o Senhor derrame da porção dobrada do seu Santo Espírito, para que a noiva realize sinais, prodígios, maravilhas, no nome dEle. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu senti muita presença do Senhor, o toque do Senhor, a autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Olhei ali agora o pessoal comentando que um servo de Deus foi transferido e promovido em glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando temos a certeza para onde nós vamos, amados. Para onde nós vamos passar a eternidade. Glória a Deus mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava louvando, amados, me veio uma pergunta. Eu vi que no momento do louvor, é o momento que você ora ao Senhor, é o momento que tu agradece ao Senhor. Se você não conhece a música, você agradece com o teu louvor, você engrandece tudo que o Senhor tem feito na tua vida, na vida da tua família, os grandes livramentos, até aquilo que nós nem vimos. E o Senhor me mostrou algo. Se quando estamos na igreja, no local quando nós vamos na igreja física, se na hora do culto, na hora do louvor, se nós ficamos trocando receita com o colega do lado, ou se nós ficamos perguntando alguma coisa pro vizinho que está no lado, da cadeira do lado. Então, queridos, isso me chama atenção pela distração da noiva. A noiva, amados, tem andado tão distraída, muitas vezes tão relapsa, muitas vezes tão
E a noiva tem tudo. A noiva tem a água limpa, a noiva tem o alimento correto, a noiva tem tudo, porque Jesus deixou tudo. Deus, na sua misericórdia, através do seu Filho, nos deu tudo. Se você está reclamando, seja lá do que for, com todas as suas razões, as nossas razões naturais, se apresente diante do Senhor e vê, e olhe, pergunte-se o que está faltando. Pinga teu colírio nos meus olhos, porque muitas vezes a gente só quer dar desculpas fiadas, né? E a gente não assume, porque tem coisas que são confronto, amados. Tem coisas que é confronto mesmo. E o maior confrontado sempre é nós mesmos. Sempre é nós mesmos que somos confrontados. Que somos, como é que se diz... sabe quando a gente bate um braço numa parede que não está... Aquelas paredes assim de salpico de cimento, antes de fazer o reboco, fica bem retinho. Nossa, aquilo dói para chuchu. Aquilo arranha, às vezes até arranca a pele da gente. E aquilo queima. Então, muitas vezes, amados, nós fugimos dessa queimadura da nossa carne. Mas é necessário, viu? É necessário. E eu tenho perguntado ao Senhor, tenho ouvido todos os pedidos de orações, praticamente todos, né? Não posso dizer que é todos, porque provavelmente alguns fogem à minha leitura. Mas eu percebo, amados, tenho percebido que muitas vezes a noiva não está exercendo a autoridade que o Senhor deu. A gente precisa. Mas existe muitas acusações contra a noiva. O inimigo nos acusa da nossa falta de assiduidade, da nossa falta, muitas vezes, da nossa preguiça, né, de um monte de coisas. E aí, neste momento, parece que a nossa oração não tem poder. A nossa oração tem, queridos, porque ela não é feita no teu nome nem no meu nome. A nossa oração, ela tem poder, sim, porque ela é no nome de Jesus. Não foi o teu sangue nem o meu sangue que verteu naquela cruz, mas foi o sangue do Filho do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, tem muito poder. Glória a Deus. Vocês estão vendo que coisa linda essas flores aqui no lado? Acho que vocês viram antes, né? Agora a câmera não está mostrando. Dá um zoom aqui, mano. Aqui, eu não sei direito o nome oficial, mas se chama aqui a gente chama de os lírios da paz. E eles estavam tão lindos no início dessa semana, tão lindos, e eu pensei, não, só um minutinho, vou colher, não, pode voltar, desculpe, vou colher, botar num vaso. Eu pensei, não, mas eu vou colher na sexta-feira, para ficar bem bonito, né? E aí nós tivemos, amados, uns dias terrivelmente quentes, extremamente quentes, e queimou. E aí o Senhor começou a me mostrar, eu disse, nossa Senhora, meu Jesus, eles estavam tão lindos, eles ficam aqui atrás dessa janela, né? Tão lindos, eu olhava da janela e via eles tão lindos ali, e eu consegui colher esses aqui hoje, porque os outros todos ficaram queimados, assim como esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, dá uma olhadinha ali para mim, para ver se dá para ver direitinho, como esse aqui, ó, uma folha queimou. E eu fiquei pensando a respeito disso, eu disse, meu Deus. Então, amados, quando nós não colhemos coisas no tempo certo, queima.
quando nós não nos protegemos adequadamente, queima. E muitas vezes pode queimar para a morte física, para a morte espiritual, que é a pior de todas. Então, se você sabe o que você precisa fazer, faça. Faça enquanto é dia, faça enquanto é tempo, porque depois não tem mais o que fazer. Não conseguimos voltar. Quando o cordão de prata se rompe, nós somos desligados deste planeta naturalmente, materialmente. E passamos para um outro plano, né? Que é o plano sobrenatural, espiritual, de eternidade. Da eternidade no paraíso ou da eternidade no abismo. E vou dizer para vocês, não dá mais agora para deixar de molhar, regar a horta, as flores, os vasos todos os dias. Ou ter que colocar uma proteção. Aqui no sul a gente usa na horta, eu tenho no verão, de colocar o sombrite, que é uma telinha, né? Tipo um mosquiteiro, né? Só que ele é escuro, para proteger as verduras, porque senão queima, mata. E inclusive a terra, amados. A nossa terra, a gente precisa deixar ela com cobertura, precisa deixar ela com folhas secas, ela tem que estar tapada, ela não pode estar sem cobertura, porque senão o sol queima, transforma aquela terra fértil em terra arenosa ou em deserto. E o Senhor me mostrava, sabe o que? Enquanto eu olhava para os lírios hoje, triste, porque eles estavam tão lindos e eu queria deixar eles para abrir, para colher aquele monte de lírios bonitos na cesta. E aí aconteceu isso. E o Senhor me mostrava que tem muitos de vocês, muitos de irmãos, muita noiva do Senhor que está assim, ó. É uma flor nova, bem branquinha, que queimou. O que está queimado em você, querido? E olha, e essa parte que queimou parece um papel. Olha só. E aqui... Imagina, amados, que essa parte queimada se eu botar isso aqui agora, um fogo aqui vai queimar. Mas eu quero dizer, queridos, que não importa como você está, importa que você não queira mais estar assim. Você queira estar assim como essas outras flores, completas, brancas, vivas, perfumadas, né? Aqui tem outras rosas, eu pensei, vou colher elas, não vou deixar como as outras, né? Para que o sol não as queime. E aí você pode dizer, tá, o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver, porque nós somos seres vivos, feituras do Senhor. Imagem e semelhança de Deus. Então, amados, nós não podemos, nós temos o compromisso com o Senhor e o Espírito Santo, o amigo do noivo, tem compromisso diante de Deus de cuidar da noiva, de alertar a noiva. E a noiva tem a obrigação de ouvir o amigo do noivo. Ouvir as advertências, ouvir os puxões de orelhas às vezes, né?
Porque amados, quem nunca eu sempre digo assim, se você não ora e não jejua por mim, você não tem autoridade para me dizer nada. Mas se você ora e jejua por mim, você tem autoridade para falar algo. Com certeza. E eu sempre disse assim para os meus conhecidos, pastores, amigos, pastoras, se algum dia você me ver fazendo alguma coisa fora da casa, você pode me avisar, pode me dizer. Que não importa o que eu disser, eu vou orar e vou jejuar, até o Senhor me mostrar o que há. Sabe por quê? Porque eu não quero e não vou nunca mais nessa vida ser enganada como já fui no passado. No nome de Jesus. Mas para isso, a gente tem que ter, eu sempre digo, tem que ter coragem, tem que ter intrepidez, e o Senhor diz, intrepidez e coragem, né? Ser forte e corajoso. Aí alguém pode dizer assim, mas tu não sabe o que eu estou passando, é uma guerra em cima da outra, e é uma coisa e daqui a pouco vem outra, eu conserto aqui, cai ali. Eu vou dizer uma coisa, o tempo bom é esse, sabe por quê? Porque você ora, você jejua todos os dias, você não perde um culto, você conserta a vida, você não deixa para amanhã o que você tinha que fazer hoje. E o caráter começa a ser lapidado. O Senhor começa com o seu formão, né? E lá nos lapidando, cada dia mais, para termos a face de Cristo e desenvolver o caráter de Cristo. Para que nós não venhamos a louvar o Senhor apenas com a boca, mas venhamos a louvar o Senhor de todo o nosso coração, sobre todas as coisas, amados, sobre todas as coisas. E vou te dizer que nos momentos mais difíceis são os momentos que nós mais crescemos e mais aprendemos e mais temos experiências sobrenaturais com o Senhor, com o Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor, amados. E enquanto eu olhava as minhas plantas hoje ali, minhas flores, o Senhor me lembrou de algo. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Isaías 4. Isaías 4. É 4:4, tá? Que diz assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. E Jesus é o Espírito purificador, queridos. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Glória a Deus! Olha que coisa mais tremenda. Então, amados, assim como a natureza, essas flores ficaram expostas num sol muito escaldante, o mundo jaz no maligno, e como jaz no maligno, existe o sol da iniquidade. O sol do pecado, quantas vezes as consequências do pecado, porque nós estamos aqui neste planeta, nós sofremos das consequências desse sol da iniquidade, né? Que queima, que torra, que seca,
que dá desânimo. Mas não esqueçam, amados, que apesar de tudo isso, Jesus, Ele é o sol da justiça. Ele é o resplendor. Ele debaixo das suas asas nós temos refúgio. Nós se sentimos seguros. Nós vamos ficar, como se diz, abrigados da tempestade, da chuva e do calor do sol da iniquidade, do sol da torrente dos 40 e tantos graus naturais e espirituais. Então, amados, se você está debaixo de muita guerra, dá glória a Deus, diz glória a Deus, obrigado, Senhor. Me ensina, Espírito Santo, me ensina como eu tenho que fazer, porque olha, amados, o Senhor me ensinou muitas coisas, porque a partir do momento que eu fiz a oração lá do pecador, invoquei Jesus, eu costumava dizer, que o mundo parece que caiu na minha cabeça. Era uma coisa em cima da outra, né? Porque todos os cheques predatados, as promissórias que os meus antepassados deram para o mal, e mais aqueles que eu também tinha dado, foram, tipo assim, o inimigo foi diante do tribunal de Deus e apresentou tudo no mesmo dia, né? Veio cobrar todos os dias, tudo junto, porque a gente sempre diz, uma desgraça nunca vem sozinho, o mundo fala isso, né? Por quê? Porque é assim que o inimigo, que não é pai, ele faz, ele apresenta, e às vezes vai deixando a gente indo, a gente vai muito feliz, quando vê ele bota uma armadilha das nossas iniquidades, dos nossos pecados ali na frente, para a gente tropeçar, para cair. Mas o Senhor, nós temos o nosso socorro. A palavra do Senhor diz que Ele dará ordens aos seus anjos para que vá à nossa frente, para que limpe o nosso caminho, para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra. Amém? Nada mais, nada, que o nosso caminho seja livre, porque se o nosso caminho é reto para a frente e para o alto, não haverá pedra no nosso caminho. Ainda que às vezes o caminho está assim, mas o Senhor vai conosco, amados. Nós não passamos só. Se você está passando muitas tribulações, muitas guerras, muitas angústias, talvez você esteja indo sozinho, na força da sua inteligência, na força da sua razão, na força do poder humano. Então, você não é mais só, querido. Você não anda mais sem sombrinha, sem guarda-chuva. Jesus é o nosso guarda-chuva. Amém? O sangue de Jesus nos cobre, nos limpa, nos purifica, nos santifica, nos vivifica. E o Espírito Santo de Deus traz todas as características extraordinárias de Deus vêm sobre as nossas vidas, amados. E nós precisamos a cada manhã, a cada minuto, sabe? Mais e mais dessa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se tem coisas que está acontecendo, que está te incomodando, que está se repetindo na tua vida, olha, não é culpa de Jesus não, viu? Não é minha culpa também. Nem é do vizinho do lado. Nem dos nossos irmãos. É única e exclusivamente nossa. Então, vamos dobrar os joelhos, vamos orar. Senhor, isso aqui já aconteceu uma vez, eu resolvi, aí depois de novo, aí passa um tempo de novo, e de novo, e de novo, e eu já não sei mais o que faço. Me mostra, Senhor, se existe alguma legalidade para o inimigo das nossas almas ficar jogando pedra em nós.
me mostra, porque eu quero consertar. Eu vou consertar. Porque aquilo que nós fizemos, amados, quem tem que pedir perdão, quem tem que mudar, deixar de fazer aquilo, é eu mesmo, é eu e você. Cada um tem que fazer a sua parte. Às vezes tem gente que vem e diz assim, eu preciso te pedir, nós precisamos nos consertar, eu preciso te pedir perdão, não sei o quê. Amados, em primeiro lugar, peça perdão ao Senhor. Porque se você fez alguma coisa para alguém e não pediu, e mesmo que você tenha pedido perdão para a pessoa, mas o teu coração lá com Deus não se acertou, de nada adianta. De nada adianta. Porque o importante, amados, é estar bem com Deus e estar bem aqui também, na terra, com os nossos irmãos, amém? E não esquecer que Deus é um Deus extremamente democrático. Ele deixa você escolher o que você quer seguir, o que você quer fazer da sua vida. Ele nos deixa, nos ensina, apresenta todas as coisas, todas as possibilidades, não? E nós escolhemos aonde nós vamos passar a eternidade. Como nós vamos passar a eternidade. Amém? Glória a Deus que o Senhor nos encontrou, né? Porque a gente acha que é a gente que escolheu. E aí eu descubro, né, que está escrito aqui. O Senhor diz que eu que te chamei, eu que te escolhi. Eu, Jesus, eu te amei, eu te escolhi, né? E quando a gente estava, olha, numa latrina, para não dizer outra coisa, né? Num lamaçal de imundície, o Senhor teve misericórdia de nós. Teve misericórdia de ti, de mim, de todos os nossos familiares. Então, amados, nós precisamos começar a exercer esta autoridade. Não ficar sempre, isso, aquilo. Não, Senhor, está escrito. Está escrito na tua palavra. Por isso nós precisamos ler e ter a palavra do Senhor gravada nas tábuas do nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Depois que o Senhor me mostrou os meus lírios, né, como eles estavam, e que muitas pessoas, muitas flores do jardim dele, que são os nossos irmãos e irmãs, estavam muito sapecados, queimados, ficando endurecidos, porque você viu ali que aquela parte que estava queimada do sol, ela estava seca. Aquilo não tem mais vida, não volta mais a ser bonito, verde ou branco, não? E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que tu quer falar hoje? O que tu tens, o que tu quer alertar ao teu povo, Senhor? Aí eu abri a Bíblia e me veio o livro de Daniel. Aí eu lembrei. Vamos lá para Daniel, queridos. O livro de Daniel é um livro maravilhoso de se ler, não é verdade? A gente fica feliz de ler. E o livro de Daniel, queridos, ele trata de muitas coisas. Trata do tempo como se diz, lá do início da perseguição, do cativeiro da Babilônia, o resultado da desobediência do povo de Deus fez com que eles fossem para a Babilônia serem escravos novamente por 70 anos. Então vamos ler aqui. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com letra minúscula, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Imagina as coisas, os utensílios sagrados foram
foram para a casa do falso Deus, né? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Por que eles pegaram os jovens? Eles queriam ensinar os jovens os ensinos, a cultura do povo caldeu, da Babilônia. Porque os jovens, a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ainda quando ela for velha, ela se lembrará e não se desviará. Ela se lembrará do ensino de quando criança. Tu vê que impressionante isso, né? Determinou-lhes, desculpe, Max, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Ele mandou dar a melhor das mesmas comidas do rei, vinho que ele bebia. E assim fossem mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a gente ouve mais adiante falar desses jovens. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para a beber. Legumes e águas. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. A paz do Senhor, sejam bem-vindos, meus filhos. Amém. A paz do Senhor, minha netinha. Então, ora,
A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência com toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Eu vou parar aqui só para chamar a atenção. Amados, isso aqui era Antigo Testamento. Se hoje nós estamos no tempo da graça, nós podemos muito mais. Você pode, se você não sabe por que determinadas coisas estão te acontecendo, vá diante do Senhor e diz: Senhor, eu vou fazer que nem Daniel fez. Vou fazer aqui, 10 dias de legumes e água, orando tantas vezes ao dia, até o Senhor me mostrar o que está acontecendo, o que eu preciso me consertar, o que eu tenho que modificar, o que eu tenho de deixar para trás, quais os pecados, quais as abominações, quais as atitudes, o quê? Ou se for apenas um ataque do inimigo, nesses 10 dias, o Senhor, olha, muito pode a oração de um justo, em jejum, orando, imagina orando 7 vezes ao dia, não tem para o inimigo, amados. Queixume, tristeza, desânimo, não muda nada. Mas oração, Jesus, louvor, a persistência, a assiduidade, sabe? A cumprir um propósito, você vai ver que as coisas vão acontecer. Você vai entender aqueles que aqueles que se opuseram à tua vida, né? Vai cair. Amém, 1000 vezes. Aleluia. Vai cair em nome de Jesus. Porque não é tudo que é feito no nome do Senhor tem muito poder, queridos. Mas não se preocupe, viu? O primeiro a mudar, antes de o Senhor mudar o outro, Ele muda nós. Porque o objetivo de Deus é te transformar cada dia mais como um pequeno Cristo. E que é o significado de cristão. Amém? Então, preste bem atenção. Você que tem pedido: ai, Senhor, será que eu tenho que fazer algum jejum? Que jejum que eu faço? Olha, esse aqui é muito simples. Esse aqui é muito simples, querido. Por 10 dias. Então, e aqui fala que Deus deu a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. Por que será? Sabe por quê? Segundo eu por mim próprio, é porque Daniel, aquele jovenzinho, foi aquele que falou com os seus colegas e disse: não vamos nos contaminar, vamos, como se diz, vamos ser fiel ao Deus de Israel. Você tem sido fiel a Jesus, queridos? Você tem sido fiel à palavra do Senhor? Ou você tem não só uma carta na manga do mundo, mas um baralho inteiro do mundo? Então vamos jogar essas cartas fora, porque elas só trazem engano, tristeza, desânimo, e é laço, é armadilha. Amém? Então, queridos, Daniel, você conhece a história de Daniel. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. E amados, e tudo, o livro de Daniel ele é muito maravilhoso, porque ele fala do início como se diz, do início da perseguição da igreja, do cativeiro, e ele fala também do fim.
é muito interessante, muito tremendo, amados, muito tremendo. Sabe, quando ele fala dos reinos, quando ele fala o que significa aquilo tudo, sabe? E é muito importante a gente saber em que parte nós estamos hoje. Amém? Então, amados, preste atenção. Se você está que nem aquele lírio lá, trilindo, bem branquinho, mas uma parte queimada, que está seco. Eu quero te dizer que Jesus tem o poder de ressuscitar. Aquele que está morto, ele ressuscita. Ressuscita espiritualmente, ressuscita o morto naturalmente. Aquele que está enfermo é curado. Amém? Porque todo o nosso corpo é sujeito ao nome de Jesus. Então nós precisamos ordenar o nosso corpo, se tem alguma enfermidade, que ela retroceda, que o nosso organismo, declare que o nosso organismo é lavado e remido no sangue de Jesus, do alto da cabeça, à planta dos pés, por fora e por dentro. Que os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, tudo, amados, tudo, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Talvez muitos estavam perguntando, pedindo ao Senhor alguma resposta, Então, e outra coisa, se prepara para o ano de 2023. Mais um ano de oportunidade, mais um ano de alinhamento, mais um ano que está cada vez mais perto do arrebatamento, né? De estarmos mais próximos do Senhor. Então, queridos, seja lá o que está te acontecendo, peça, Senhor, eu preciso de coragem. Senhor, eu preciso de intrepidez. Abre os meus olhos para que eu veja que do meu lado o que está o meu anjo, aquele que nos guarda. Olha, queridos, o dia que você vê o tamanho que eles têm, nunca mais você fica, ai, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Não. Senhor, dá ordens aos teus anjos. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o nosso Senhor, Ele é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar. Tu sabe qual é o que tu tens que fazer. Ai, mas eu não sei qual é o meu chamado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em Israel, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Dá testemunho daquilo que o Senhor fez na tua vida, amado. Conta para os teus colegas, conta para os teus vizinhos, fala do amor de Cristo. Isso é tremendo, é tremendo. Abençoe, seja abençoador em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero orar agora. Vou orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelas portas de oportunidade de trabalho. Vamos orar pela conversão das famílias, por todos os pedidos de oração. Tudo que tu pensou, preciso pedir isso. Ai, não posso esquecer de pedir aquela oração. Vamos apresentar ao Senhor, vamos agradecer e vamos fazer a nossa parte. Porque o reino espiritual é conquistado com esforço, e tem algumas versões que diz com esforço e violência. Não é para ficar brigando, viu? Violência na persistência, na oração, no jejum, até que você veja aquilo se concretizar. Amém? E não esqueça que os dias são maus, mas isso não é nenhuma novidade. Nos piores dias da história da humanidade, o Senhor sempre guardou os seus. Sempre guardou das tempestades, guardou das tormentas, guardou das secas, guardou das doenças. Ele sempre guardou. Tem um livro muito tremendo para ler que se chama O Intercessor. Você consegue ler ele, baixar na internet,
consegue ler. Ele é muito extraordinário. Ele foi relançado, então não pode mais baixar, tem que comprar. A minha filha, ele está dizendo que ele foi relançado. Então Tem que comprar, mas é um livro que vale a pena. É o testemunho, né, do que aquele homem, que eu esqueci o nome, e as pessoas que estavam com ele, né, em momentos muito difíceis, terríveis, momentos de guerra, que a experiência que eles tinham com Jesus, com o Senhor, com o Espírito Santo. E o Deus que nós servimos é o mesmo. Ele não muda, ele não mudou. Nós é que estamos muito distraídos, estamos muito acostumados a... isso aqui está doendo, vou tomar uma aguinha com açúcar. Sabe? E não trata aquilo que precisa ser tratado. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eu peço e apresento cada um dos meus irmãos diante do teu trono de graça, poder e misericórdia. Apresento todas as áreas das suas vidas, Senhor, que eles têm, Senhor, pecado, que eles têm passado por grandes dificuldades, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que vira e mexe, Senhor, estão resbalando no mesmo problema, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, assim como tu te agradou daqueles jovenzinhos, Senhor, Daniel e os seus amigos, tu também se agrada da tua noiva, deste pequeno aprisco que tem estado, Senhor, intercedendo uns pelos outros, que tem estado orando, jejuando, Senhor. Senhor, derrama da porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, para realizarmos sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, Senhor. Não é no nosso nome. Que nem olhe, nem se lembre do nosso rosto ou dos nossos nomes, mas que lembre-se do Senhor. Sejam amarrados todos os espíritos contrários à palavra do Senhor, todo demônio, todo comandado de principados e potestades, todas as hostes da maldade, todo espírito de engano, de prostituição, de sedução, de encantamento, seja quebrado e cancelado em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja superabundante, que sejamos todos revestidos de poder do Senhor, através do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, os concursos que os teus filhos fizeram. Quero apresentar, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor, que elas venham se multiplicar 1 bilhão de vezes mais em bênçãos naturais, sobrenaturais e espirituais na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Que aqueles que estão com dívidas, que sejam abençoados para quitar as suas dívidas e que não façam mais dívidas, Senhor. Dá sabedoria financeira, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, abre porta de emprego, de trabalho, Senhor. Dá dom, Senhor. Faz com que os teus filhos, Senhor, assim como tu deste, abençoaste a Daniel e aos seus amigos, Senhor, com sabedoria acima da média, com entendimento, Senhor, das coisas do porvir, do presente e do porvir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Tenham todos um fim de semana abençoado em nome de Jesus. E na nossa célula de quarta-feira, nós vamos falar sobre o Natal e sobre as simbologias pagãs que se misturam no Natal cristão. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite a todos e até amanhã às 5 da manhã, em nome de Jesus. Amém. E aqueles queridos que estão enfermos sejam radicalmente curados, no nome de Jesus. Mas quando fala que acabou, é que não tem que acabar.